Oi, turma, tudo bem? Então vamos começar mais uma aula de literatura hoje, nessa quarentena. Espero que vocês estejam bem e estejam se cuidando. E aproveitando para colocar a leitura em dia, certo? Inclusive, uma dica de leitura que eu já dou é O Rei da Vela, do Oswald de Andrade, que é o que eu vou falar hoje nesse vídeo. Então eu vou tentar deixar claro para vocês o contexto dessa peça, o que estava por trás da estética, da criação estética dela e quais as críticas presentes nessa peça. Claro que eu vou falar isso no limite desse vídeo, que vai ser um vídeo curto, porque senão eu sei que vocês não assistem também. E talvez alguns temas, algumas coisas importantes vai ficar de lado, mas que eu vou tentar elaborar em algum outro momento, tá bom? Por agora, o que a gente precisa saber do Rei da Vela? O Rei da Vela foi escrito por Oswald de Andrade. Oswald de Andrade é um nome muito conhecido nosso. Ele estava à frente da Semana de Arte Moderna, ele estava à frente de todo o movimento modernista no Brasil e foi ele quem escreveu o Manifesto Antropofágico, junto com a Tarsila do Amaral, que tem grande importância não só no começo do século XX na literatura, mas tem uma importância na nossa visão de literatura brasileira, né? Como que a gente se comporta a partir em relação ao que trazemos de fora. Então esse é um ponto. O segundo ponto é, esteticamente, o Oswald de Andrade, ele é muito revolucionário no teatro. Já é na poesia, como a gente viu, a gente já leu, já estudou algumas poesias dele em sala de aula, mas no teatro ele é tão revolucionário que essa peça, O Rei da Vela, foi escrita em 1933, mas só foi encenada na década de 60 por um grupo, que é o Teatro Oficinas de São Paulo, que é um grupo bastante pra frente, bastante engajado. E esse grupo então resolveu encená-la naquele momento histórico. Por que, professora, que não foi possível que essa peça fosse encenada na época em que ela foi escrita? A gente vai ter um teatro ainda muito novo e muito ligado à tradição no Brasil. O Oswald de Andrade, ele precisava que a gente tivesse já um grupo estabelecido de teatro com atores, artistas e público que se fizesse presente na modernização do teatro. A gente tinha um público ainda que é aquele de Senhora, do José de Alencar, que ia a peça para fazer propaganda de si. Tanto os homens quanto as mulheres do romance. Eles iam assistir peças de teatro para se aparecerem na sociedade, certo? Então, pra gente entender, mas e da onde que vem as ideias desse homem, né, pro teatro? De onde que o Oswald tirou essas ideias? Bom, ele tirou essas ideias das vanguardas europeias. O teatro também teve um momento de vanguarda na Europa. Um dos nomes mais importantes do teatro europeu, que modificou o cenário e o aparelho teatral como um todo, é o Bertold Brecht, na Alemanha. Não só ele, mas eu estou citando porque talvez esse vocês já conheçam por conta de algumas peças que a gente já estudou. O Brecht, ele vai colocar dentro do texto dramático alguns recursos que não são propriamente dele. Ele vai adotar esses recursos e vai mostrar que esses recursos têm um efeito o quê? De levar o teatro com uma perspectiva mais crítica, de fazer com que o espectador, antes neutro à situação e distante do que estava acontecendo no palco, agora se colocasse presente, seja de forma crítica, para que esse espectador também pudesse se modificar junto com o texto e a apresentação que ele estivesse vendo. Então, o Oswald escreve essa peça com esse mesmo objetivo. É claro que, se a gente for observar, ele não é compreendido em seu tempo, ele demora muito tempo para ser compreendido. Eu já falei para vocês, inclusive, que o Oswald de Andrade, ele morreu sem ser reconhecido.
porque ele estava à frente do seu tempo. Então eu vou falar um pouquinho da estrutura da peça agora. Ela tem como tema a crise de 29. Então, como pano de fundo da peça, a crise está ali acenando. Só que ela vai se materializar numa discussão do Abelardo I com um cliente, que na verdade é alguém para quem ele emprestou dinheiro a juros e que precisa que o seu empréstimo seja renovado. Então a gente vai ver a materialização em cena de algo que é exterior, que faz parte do contexto, que é o contexto da crise de 29. As personagens dessa peça, os personagens mais importantes que eu vou falar aqui para vocês é o Abelardo I, o Abelardo II, a Heloísa de Lesbos, o cliente, o americano e o coronel Belmiro. Todos esses personagens são tipos sociais, eles representam uma categoria da sociedade. Tanto é que Abelardo I, que é o dono, o grande empresário de velas, ele está aqui se misturando com Abelardo II, que é o seu capanga, que faz com que as coisas entrem nas regras do Abelardo I. A gente tem o coronel, que representa a aristocracia em decadência naquele momento. E a gente tem a figura do americano, que é quem está injetando dinheiro na nossa economia, de modo a usufruir de tudo que é nosso. A peça ela se divide em 3 atos. No primeiro ato, a gente fica conhecendo quem é o Abelardo, e a descrição do cenário é a seguinte: nós estamos em São Paulo, escritório de usura de Abelardo e Abelardo, ou seja, o escritório de empréstimos de dinheiro a juros, né, de usura, que é proibido, por isso que, na verdade, é uma fábrica de velas. Olha ali, o ilícito, que é o escritório de usura, se mistura com o que é lícito, uma fábrica de fazer velas. Ai, professora, mas vela? O que vela? Exatamente, essa é a crítica do Oswald de Andrade. Se a gente está falando de modernização, luz elétrica, por que uma fábrica de fazer vela? Porque aqui no Brasil, aquilo que tem mais de moderno está caminhando junto com ter mais de atrasado mesmo, que é quase que o retorno ao feudalismo, né? E daí tem lá a descrição do escritório, um retrato da Mona Lisa, caixas amontoadas, divã futurista, uma secretária de Luís XV, então o que tem de mais tradicional da história, né, como o retrato da Mona Lisa, tá também com algumas coisas que fazem parte desse lugar ser ilícito. Tem um prontuário, com peças de gavetas, e nessas peças tem os seguintes rótulos: malandros, impontuais, prontos, protestados, e na outra uma divisão que fala assim: penhoras, liquidações e suicídios. Ou seja, o Abelardo, a hora que ele tem que tirar o dinheiro de volta, ele pega, seja por meio de penhora, seja liquidação, fazendo os clientes dele se suicidar, não interessa. Ele vai reaver o dinheiro dele que foi emprestado. Então, essa é a figura do Abelardo I. Quem garante a situação do Abelardo I é o Abelardo II. O Abelardo II, ele entra em cena vestido de domador de feras. Tem a rubrica onde o Oswald deixa claro esse figurino do Abelardo II, porque o Abelardo II, com sua força, ele vai manter a ordem para que o Abelardo I continue lucrando. Ou seja, os dois são quase um, porque o Abelardo II não se reconhece como capanga, ele tem que defender as coisas do Abelardo I como se fosse dele, quando na verdade não são. Mas se mistura um pouco, porque lá no fim da peça a gente vai ver que o Abelardo II vai dar uma rasteira no Abelardo I e vai dar prosseguimento ao negócio daquele. Já a primeira cena deixa clara essa situação. O cliente vem e pede para o Abelardo I para que o Abelardo dê condições para que ele refaça
o empréstimo. E o Abelardo fala assim: veja, isto não é comercial, seu Pitanga. O senhor fez o primeiro empréstimo em fins de 29, liquidou em maio de 31, fez outro em junho de 31, estamos em 33, reformou sempre, há 2 meses suspendeu o serviço de juros, não é comercial. E aí o cliente vai ficar insistindo para que a conta dele seja revista, e o Abelardo vai pedir para ele sair e vai falar assim pro Abelardo II: não deixe mais ninguém entrar. Por hoje já tá bom, já mostrei pro público o que acontece aqui. Ou seja, o público, eu sou Abelardo I, mas eu sei que eu estou num teatro que eu estou representando. Isso é metateatro, é uma ironia, é um recurso para mostrar que o público não tem que ficar ali alheio. Ele está no teatro. O cenário nos mostra o que a gente está num circo. E isso também rompe com a ilusão, porque a gente prevê uma estrutura de um escritório mesmo, mas esse escritório, na verdade, ele se mistura com a ideia do circo. E tem outro ponto importante que já fica claro aqui no primeiro ato, que é o Abelardo, ele precisa ter um nome nessa sociedade. Ele está em ascensão, mas ele vem de uma classe social inferior. Então ele resolve se casar com a Heloísa de Lesbos para que ela, como filha de um antigo aristocrata em decadência, consiga dar o nome dela para o Abelardo, enquanto este vai garantir o dinheiro para aquele. É uma aliança de classes. A aristocracia, que está em decadência, se une à burguesia em ascensão, e os dois continuam, essas duas classes continuam uma ascensão política e econômica no Brasil, para mostrar como o arcaico está relacionado com o mais moderno na sociedade brasileira. Tem uma cena que a dona Poloquinha pergunta pro Abelardo se ele não está com ciúme do americano. E o Abelardo, ele deixa muito claro que a dona Cesarina, que ele não pode ter ciúme, que é absurdo ter ciúme do americano. Ele sabe, na verdade, que o americano é quem injeta todo o dinheiro. Então ele tem o direito, inclusive, a se deitar com a Heloísa, a pernoite, né? Que é uma coisa bem feudal isso. O Abelardo fala assim para dona Cesarina: mas dona Cesarina, eu me prezo de ser um homem da minha época. A senhora quer que eu perca tempo por ter ciúmes? E aí ele vai imitar dramaticamente um casal em choque, em cena. Ele vai fazer uma imitação, mostrando que o teatro, dentro do teatro, como um recurso de distanciamento também, de crítica. O primeiro ato ele foi num escritório que imita um circo. O segundo ato vai ser numa praia, numa ilha. E aí todo mundo vai estar vestido conforme o figurino pede, né, da ilha. E nesse segundo ato a gente tem a apresentação da família da Heloísa e de toda a sua podridão, de toda a sua perversão sexual até, e mostrando que essa aristocracia em decadência. O terceiro ato volta para mostrar como que o Abelardo foi passado para trás pelo Abelardo II, de modo que o Abelardo II fica como herdeiro não só dos negócios do Abelardo I, como também da Heloísa de Lesbos, que termina a peça com o Abelardo I se suicidando e a Heloísa se casando novamente se casando sim com o Abelardo II, porque este quem ficou com o dinheiro, então com o direito de casamento. Gente, nossa, eu nem acredito que eu dei conta da peça, não foi do jeito que eu queria, mas é do jeito que tá dando pra hoje. Leiam a peça, ela é bem gostosa de ser lida, e depois vamos discutir outros pontos, vou tentar mandar mais material, tá? Para a gente discutir alguns pontos que ficaram faltando. Não dou como encerrada essa aula, apenas tentei dar um gostinho do que seria a leitura do Rei da Vela, tá bom? Beijos e até a próxima.